a pandemia chegou, eu morava nos Estados Unidos. E eu estava investindo em imóveis lá. Então, a pandemia começou, passou uns meses, a gente começou a ficar bem assustado. A gente falou, vamos voltar para o Brasil para a gente ver o que vai acontecer com o mundo. A gente estava entendendo, estava naquela época que estava em lockdown geral nos Estados Unidos. O pessoal estava, os mercados tudo vazios, não tinha papel higiênico, não tinha água no mercado, era uma loucura. A gente pegou o avião e voltou para o Brasil. Como não ficou claro o que estava acontecendo, eu cometi um pecado. Porque a Bíblia diz que tudo que você não faz por fé é pecado. Então, eu, na minha falta de fé e alimentando o meu medo, eu decidi vender alguns imóveis que eu tinha na América. E foi uma coisa... E foi uma perda financeira enorme que eu tive, porque pelo medo eu falei, não sei o que vai acontecer com o mundo, pelo menos eu trago algum dinheiro para o Brasil. Nesse pensamento, eu coloquei os imóveis para vender, vendi rápido. Você falou a mesma coisa que ele aqui. Trouxe... Ou pelo menos. Exatamente. Trouxe. O que aconteceu? A pandemia, 6 meses depois, fez os mesmos imóveis valorizarem de 30% a 35%. Ou seja, isso representa um impacto financeiro enorme. E, na verdade, eu perdi não só a oportunidade, mas perdi também por vender, repatriar o dinheiro, pagar o imposto de ganho de capital, não sei o quê, eu podia ter evitado todo isso, tanto o imposto quanto vender pelo preço que eu vendi, podendo ter vendido 30%, 40%, 6 meses depois, por causa do medo. Eu me arrependi, eu entrei no meu quarto, orei para Deus e falei assim, nunca mais eu vou tomar uma decisão por medo, me perdoa pelo que eu fiz. Quem perdeu fui eu, mas eu sei que eu desagradei a Deus também por ter agido pelo medo, porque para quem acredita na Bíblia, o medo não pode ter opinião nas nossas decisões. Você fez ao contrário, não fez na pandemia? Porque você meio que aproveitou uma oportunidade de mercado e investiu numa casa. Aí Deus se agradou então, né, digamos assim, né? É. Pô, porque eu lembro que a gente, de certa forma, tava vendo o mercado sangrando. E aí a gente vinha todo dia pro escritório e falava, bom, hoje vamos comprar. Aí rolava circuit break todo dia e a gente comprava mais um pouquinho. A gente acabou tendo o nosso maior resultado na pandemia, né? Multiplicação de capital. Agora, uma coisa que também traz essa parábola, acho que um grande ensinamento que ela traz também é sobre a multiplicação dos talentos sob a ótica de um princípio que deve ser buscado se a gente quiser viver bem. Então, assim, eu tenho percebido que a Bíblia, assim, tudo que eu tenho lido, você pode enxergar várias coisas na Bíblia. Uma delas que eu vejo é um manual de como se viver bem. Tá? Então, quando eu olho para essa parábola, eu entendo o seguinte, bom, existe uma mensagem aqui, eu preciso multiplicar meus talentos, não é? E aí você pensa, sei lá, pensa em grandes atletas aí, pensa o Usain Bolt. Cara, concordamos que um dos talentos dele é correr pra caramba, né? Sim. Ele deve ter alguma coisa ali. Se o Usain Bolt tivesse sido, não sei, talvez um desenhista, será que ele teria sido tão bem sucedido quanto um corredor? Acho que não, né? Pensa assim, sei lá, um Neymar. Se o Neymar fosse um contador, será que ele seria tão bem sucedido quanto ele foi como jogador? Né? Então eu acho que você descobrir qual é o seu talento faz parte de um dos princípios de como se viver bem. Porque você tem muito mais chance de ser bem sucedido desempenhando e multiplicando o seu talento do que focando numa área onde você não é bom. E para pra pensar, a escola nos prepara para sermos medíocres. A escola, ela não vai de acordo com esse princípio bíblico. Ela não te ajuda a encontrar o seu talento. Ela te força a desenvolver o que você não é bom.